Números, a história de uma invenção, da contagem dos dedos aos algoritmos da inteligência artificial. Vídeo 5. Ferramentas de calcular, os algoritmos e a inteligência artificial. Apresentar na linha do tempo a evolução das ferramentas de calcular e da inteligência artificial, começando da contagem dos dedos às máquinas de calcular e aos algoritmos da inteligência artificial. Começamos então pela máquina de calcular contagem dos dedos. Segundo Infra, a origem do número, a arte de contar, é o corpo humano. A noção do número recobre dois aspectos complementares, o chamado cardinal, que é a quantidade, e também o princípio de equiparação, chamado de ordinal. Os ábacos, como ferramentas de calcular, foram utilizados pelas civilizações desde os babilônios até os romanos. Então, a gente tem o ábaco babilônio, o chinês, o japonês, até um ábaco mesoamericano e ainda o ábaco romano. Em seguida, temos o cálculo, os abacistas versus os algoristas. Com o sistema de numeração indo-arábico apresentado no vídeo CAL 4, surge uma nova maneira de fazer cálculo, criando aí um conflito entre os abacistas e os algoristas. Esse movimento surgiu, segundo Infra, no início do século XIII, pela publicação de Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, em 1202. Explica todas as regras do cálculo com algarismos na areia, que aprendeu com os árabes. Essa publicação se chamou Liber Abbas. Para Infra, é o início da democratização do cálculo aritmético na Europa. Vemos aí ao lado a gravura em madeira de Margarita Philosophic, de Gregor Stamburg, em 1504, que apresenta no centro a aritmética, e aí a gente pega à sua direita, nós vemos os abacistas, e à esquerda nós temos os algoristas. A aritmética está olhando à direita, à sua direita, simbolizando o triunfo do cálculo com algarismos. Calculadoras mecânicas. Blaise Pascal, em 1642, criou a primeira calculadora mecânica reconhecida como tal, que automatizava soma e subtração usando rodas denteadas numeradas de 0 a 9, sistema decimal. Possuía 6 rodas dentadas, cada uma com os números de 0 a 9, permitindo trabalhar com os valores até 999.999 no sistema decimal. Observem as máquinas que foram retiradas do Museu de Artes e Ofício em Paris. Depois nós temos a máquina de Leibniz, que aprimorou a Pascualina ao permitir multiplicação, divisão, raízes quadradas por meio de operações sucessivas de soma e subtração. A máquina de Leibniz, também conhecida como calculadora de passos, utilizava o sistema numérico decimal, base 10, e não o sistema binário, embora Leibniz tenha sido um forte defensor do sistema binário e tenha desenvolvido um sistema numérico binário. Sua máquina de calcular era baseada no sistema decimal. No século XVIII e XIX, após Leibniz, outras máquinas foram desenvolvidas, como o aritmômetro de Thomas de Coleman, que tornou o cálculo mecânico acessível em escritórios e bancos, consolidando o uso prático dessa máquina. Da calculadora mecânica à calculadora eletrônica. A popularização das calculadoras se deu com as máquinas robustas de uso comercial, principalmente durante o século XIX. Na década de 1940, nós temos que Kurt Hershtak desenvolveu a primeira calculadora mecânica portátil, compactando os mecanismos em um design cilíndrico, usado até os anos 70.
Por volta de 70, as calculadoras eletrônicas começaram a substituir os sistemas mecânicos, sendo mais leves, baratas e precisas. O uso de circuitos transitorizados e depois de círculos integrados possibilitaram o surgimento das calculadoras de bolso, acessíveis e aí a sua base binária. A evolução das calculadoras está diretamente ligada aos avanços da computação, culminando nos computadores atual e em dispositivos multifuncionais. O sistema binário se tornou a base para a computação moderna por sua simplicidade e confiabilidade. Representa os dois estados elétricos possíveis, ligado e desligado. Bom, vamos ver agora a relação entre computadores e a inteligência artificial. Os computadores são a base física e técnica que torna possível o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial. E, por sua vez, a inteligência artificial é uma área da ciência da computação que explora o potencial dessas máquinas para realizar tarefas inteligentes. O primeiro trabalho substancial no campo da inteligência artificial ocorreu em meados do século XX, por meio de uma decodificação que levaria o nome de máquina de Turing. Em 1935, segundo a britânica, o pesquisador desenvolveu esse modelo de computação que consistia em uma memória e um scanner que tinham tarefas de identificar e ler uma série de símbolos espalhados em uma fita que se movia para frente e para trás. Para Turing, a inteligência computacional do futuro seria uma máquina capaz de aprender com a experiência. O caminho para conseguir isso era permitir que a máquina inteligente alterasse as próprias instruções fornecidas por seu mecanismo, defendia o matemático. Apresentamos no próximo slide nossa pesquisa sobre a linha do tempo e da inteligência artificial. Veja sempre as nossas fontes. Então veja o seguinte, nós temos do ano de 1940 a 1950 as primeiras ideias. Então surge em 1943 o neurônio artificial, 1950 o teste de Turing. Aí de 1950 a 1960 nós temos o nascimento da inteligência artificial como campo de estudo. Então, a gente tem dois pontos aí, a conferência de Dartmouth e o Perca-Proton. Em 1970 a 1980, temos o inverno meio que parado. Em 1970 tem limitações, em 80 aparecem os sistemas especialistas. Em 1990, ressurge essa ideia da inteligência artificial. Ressurge a partir do Deep Blue, que derrota Kasparov naquela competição de xadrez. Nos anos de 2000, aprendizado de máquina e explosão de dados. Então, você tem um aprendizado profundo e tem a era dos grandes dados. Em 1910, a gente começa a ascensão da inteligência artificial em escala global, e aí aparecem aquelas ideias Siri, né? Que ela responde pela voz, e a área de grandes, e aí você tem a IA generativa. Nos anos de 2020, a gente tem a inteligência artificial generativa e a expansão de dados. Em 23, a gente tem a inteligência generativa no Master Tree, ferramentas de inteligência generativa como ChatGPT, DALL, Gemini, Perplexity, DeepSeek e outros. Bom, os algoritmos e a inteligência artificial. Os algoritmos são um conjunto de instruções claras, objetivas e sequências que indicam o que deve ser feito para realizar uma tarefa específica no computador. Para que o computador interprete e execute um algoritmo, ele precisa estar escrito em uma linguagem que a máquina compreenda, ou seja, uma linguagem de programação que será traduzida para a linguagem de máquina, composta por bits e bytes, que são as instruções básicas que o computador pode executar diretamente. O byte é uma unidade física de armazenamento de informação, enquanto a linguagem do computador é o código binário que usa esses bits para instruir o funcionamento da máquina. Trata das unidades de informação chamadas de dígito binário ou simplesmente bit.
a menor unidade geradora de informações e escolhas em um sistema. A codificação comum do byte é de 8 bits. O byte nada tem de especial, apenas é um número binário de 8 algarismos. O algoritmo então é escrito por uma linguagem de programação, como Python, Java, JavaScript, que possui uma sintaxe rigorosa e menos ambígua, adequada para ser interpretada por um computador. A relação entre a linguagem e a inteligência generativa. O código binário, como já dissemos, é a linguagem fundamental do computador. É a base que permite as instruções da inteligência artificial para que a inteligência artificial sejam executadas no hardware. A inteligência artificial usa algoritmos avançados, como aprendizagem de máquina e redes neurais profundas, para interpretar a linguagem humana, converter em linguagem computacional, executar tarefas como reconhecimento de fala, análise semântica e geração de respostas. A inteligência generativa é um tipo de inteligência artificial capaz de criar conteúdos originais, como textos, imagens, vídeo, áudio ou códigos de software, a partir de comandos ou solicitação dos usuários. Diferentemente de outras inteligências artificiais que apenas identificam, classificam, fazem previsões, a inteligência gerativa cria algo novo e único baseado nos padrões aprendidos de grandes conjuntos de dados. Um exemplo atual de inteligência artificial generativa é o ChatGPT, que utiliza modelos de linguagem avançados para criar textos, responder perguntas, gerar resumos e até simular diálogos de maneira autônoma e criativa. Além do ChatGPT, encontramos o seguinte: Gemini, Microsoft Copilot, Meta AI, DeepSeek. Nenhuma ferramenta da inteligência artificial generativa domina todos os cenários. A eficiência depende do tipo de tarefa. ChatGPT, Gemini, Microsoft, Copilot, Meta AI e DeepSeek têm vantagens específicas conforme o uso. No geral, o ChatGPT e Gemini lideram em variedade. O Copilot é mais eficiente para tarefas empresariais e automação. DeepSeek é destaque em programação complexa e custo-benefício, enquanto que o Meta AI se mostra eficiente para contexto social e personalização. A seguir, uma tabela comparativa entre as ferramentas. Tabela comparativa da eficiência, data de 2025. Então, ferramenta, na primeira coluna temos a ferramenta, depois seu melhor uso, a eficiência geral, preço e aplicabilidade. Então, o ChatGPT tem melhor desempenho em texto, educação, alta eficiência, mas ele tem uma parte que é pago, uma parte que é free e tem multiuso. O Gemini, ele é melhor em fatos e multimídias. Tem uma eficiência alta, é pago, tem uma parte free premium, ele é da empresa Google Workspace. Microsoft Copilot é melhor em Office, código, ela tem uma eficiência alta, é integrado no Office e é pago. DeepSeek, ele é melhor em código e lógica, ele tem uma eficiência alta, ele é gratuito e open source. Meta AI é melhor em redes sociais, tendências, ele tem uma eficiência média alta e é embutido em aplicativos da Meta gratuito. Vamos agora discutir um pouco essa questão da inteligência artificial. Para isso, eu me apoiei nas pesquisas e nos trabalhos de Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, e em suas palestras ele argumenta que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. E aí ele justifica a partir de seguintes itens: a origem, né, e natureza, que segundo ele a inteligência humana é uma característica natural dos seres humanos e resulta da evolução biológica. A inteligência artificial é uma
é uma criação humana desenvolvida por meio de algoritmos e programas. E o segundo aspecto que levanta é a questão da consciência e autonomia. Vai levantar que a inteligência humana possui consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor, além de autonomia para a tomada de decisões. A inteligência artificial não é consciente e funciona segundo instruções programadas. O outro aspecto é a questão da flexibilidade e adaptabilidade. A inteligência humana é altamente flexível e adaptativa. A inteligência artificial é especializada em executar tarefas específicas, dependendo de dados e treinamentos prévios para funcionar, apresentando limitações para a generalização. Criatividade e emoções. Humanos possuem criatividade, capacidade de pensar abstratamente, gerar novas ideias, expressar emoções e empatia. A inteligência artificial ainda é limitada nessas áreas, não conseguindo replicar genuinamente sentimentos, empatia ou criatividade profunda. Outro item, processamento e raciocínio. A inteligência artificial é eficiente no processamento rápido de grandes volumes de dados, reconhecendo padrões, executando tarefas lógicas e repetitivas. A inteligência humana envolve o raciocínio complexo, julgamento ético, questionamento e resolução de problemas inovadores. Outro item que vamos apresentar é interação e aprendizado. Humanos aprendem continuamente com experiência, erros e interações sociais, desenvolvendo habilidades cognitivas, emocionais e sociais. A inteligência artificial aprende por meio de dados e algoritmos, mas não possui a capacidade de aprendizado experimental ou emocional como os humanos. A fonte é esse link aqui do livro do Niconelis. As nossas referências bibliográficas estão citadas aqui, e aí o tema principal é esse, o livro Caderno de Prática de Ensino, que estamos publicando pela editora da Física.